Êxodo capítulo 20, versículo 1, Êxodo 20, diz assim: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 12 agora. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, te pedimos nessa manhã, ó Deus, que mediante a explicação e a exposição da tua palavra, nós possamos, ó Deus, ser abençoados pela mesma. Pois nós cremos, ó Deus, nesse lugar, como foi dito, que é através da tua palavra exposta que o nosso coração, ó Deus, se rende a ti. Por isso, como família, ó Deus, nós cremos também que, mediante a tua palavra exposta, os nossos corações se rendem à construção familiar única e original que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra. Abençoa a nossa mente, o nosso entendimento. Oramos nessa manhã para que as preocupações desse dia, talvez o almoço que ainda não foi feito, um parente que estará sendo recebido em nosso lar, não venham pesar sobre a nossa mente ao ponto de tirar a atenção, ó Deus, daquilo que é mais importante nessa manhã. Ajuda-nos, ó Deus, no tocante a isso. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Bem, irmãos, para nós entendermos o texto que nós acabamos de ler, nós temos que ter em mente qual é o contexto em que essa ordenança, esse mandamento ou essas palavras estão chegando até o povo. Nós temos estudado aí o Velho Testamento, Marden tem exposto com muita clareza o panorama de cada livro, e nós vimos que esse texto que nós acabamos de ler, ou parte do texto, ele está dentro de um contexto quando Deus se apresenta ao povo, quando eles saem do Egito influenciados por vários deuses, por várias culturas, perdendo um pouquinho da noção de quem de fato eles eram. Quando o povo chega até o Sinai, né, Deus agora não usa mais Moisés nesse momento para direcionar o povo, para dizer o que deveriam fazer. É Deus pessoalmente falando com o povo. Por isso que nós lemos no versículo 1, capítulo 20, né, dizendo assim: E Deus falou todas essas palavras. Não era Moisés que estava falando algo da parte de Deus para o povo, mas o próprio Deus estava agora dando algumas diretrizes de como o povo deveria se comportar. Lembrando que eles tinham passado 400 anos numa cultura muito diferente da cultura hebraica da época ou a cultura judaica da época. Os valores tinham sido perdidos. Eles deveriam ter agora leis morais, leis cerimoniais, leis que fizessem com que eles se voltassem para o próprio Deus, mas não se voltando só para o próprio Deus, mas também olhando o próximo. Os 10 mandamentos, eles são compostos por isso, por leis morais de Deus,
que faz com que o homem se volte a Deus, mas também faz com que o homem olhe para o seu próximo. Então, é nesse contexto, num contexto em que Deus está reorganizando essa sociedade, né, hebraica ou judaica da época, é nesse contexto em que Deus está dando diretrizes, né, estabelecendo mandamentos, leis, palavras, para que eles pudessem saber como lidar com algumas situações. Eles não deveriam, em qualquer momento de dificuldade pessoal, tirar a vida do outro. Eles não deveriam, por algum momento de um desacordo familiar, largar a sua esposa, o seu marido e constituir uma outra família, ou ter uma outra mulher ou homem fora do lar. Eles não deveriam, em algum momento, levantar algum falso sobre alguém. Por quê? Porque, primeiramente, isso não agradava a Deus. Então, é nesse contexto que Deus fala para o povo: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Ao começarmos, irmãos, nós poderíamos fazer a primeira pergunta ao texto no tocante ao seguinte: o que significa honrar pai e mãe? Porque se nós não entendermos o que quer dizer essa palavra honra, tanto no contexto do Velho Testamento como no contexto do Novo Testamento, o que pode passar sobre a nossa mente é: bem, eu não vivo mais dentro da casa do meu pai e da minha mãe, principalmente os casados que já têm filhos. Bem, eu não estou mais debaixo da tutela do meu pai e da minha mãe, então não preciso de dar satisfação mais a eles. Então, nós precisamos de entender, principalmente no Velho Testamento, o que significa honrar pai e mãe. Bem, eu diria que honrar pai e mãe no Velho Testamento, ele se divide em 4 momentos. E esses 4 momentos estão relacionados ao contexto em que essas palavras estão introduzidas. Lembra, eles estão saindo de uma cultura egípcia, escravos durante 400 anos. A noção de autoridade tinha se perdido. Eles eram um povo escravo, todos mandavam neles. Viviam como escravos, não tinha uma única pessoa para que eles pudessem dar satisfação. Todos lá do Egito mandavam sobre o povo que estava escravizado. Então, essa ideia de honra a pai e mãe, a primeira ideia que está inserida aqui é a ideia de ter alguém a quem nós podemos nos submeter, ter alguém que nós podemos ouvir conselhos, ouvir direcionamento, ter direção para a vida. Então, honrar pai e mãe, a primeira coisa que nós poderíamos dizer é a ideia de autoridade. Segundo ponto, refletir a respeito de Deus. Honrar pai e mãe também é o mecanismo que nós temos pelo qual, ou uma maneira que nós temos de refletir sobre a pessoa de Deus. No Egito, eles tinham perdido isso. Eles tinham perdido a noção de um único Deus. O Egito era um lugar politeísta, havia vários deuses. Vocês veem quando nós lemos Êxodo, quando Deus manda as 10 pragas, Deus está fazendo o quê? Ferindo os deuses do Egito. Ele pega o Nilo e faz com que o Nilo, a água do Nilo, se torne o quê? Sangue, né? Deus fere os primogênitos, né, do Egito. Não era só os primogênitos, mas principalmente a sucessão do faraó. Se o filho do faraó morresse, supostamente o rei do Egito estava morrendo. Então, honrar pai e mãe no contexto em que Deus está fazendo é refletir a respeito de Deus, de ter um único Deus. Honrar pai e mãe também é a possibilidade de construir uma família melhor. Em que sentido construir uma família melhor? É a possibilidade de nós
repararmos o que nós tínhamos recebido ou que nós recebemos na nossa família de origem, perceber o que foi bom, aperfeiçoar o que foi bom, mas também perceber o que foi ruim e aperfeiçoar aquilo que foi ruim para que nós não venhamos errar como a nossa família de origem errou. Agora imagina esse povo no Egito, imagina o quanto eles tinham errado em relação a Deus, o quanto também eles tinham acertado, o quanto os filhos puderam observar, por mais que a noção de Deus não fosse muito clara, mas a história está lá. É igual a história da nossa família, né? Às vezes você não conhece ela aprofundada, mas você tem noção de quem foi o seu avô, de quem foi a sua avó, mais ou menos. Você sabe o porquê de algumas coisas acontecem dentro da sua família. Irmãos, deixa eu explicar isso, o porquê de acontece. Não é maldição hereditária não, tá? Às vezes é simplesmente reprodução comportamental, que alguém não parou para observar, mas o meu avô fazia isso, o meu pai fazia isso, e a gente acaba fazendo a mesma coisa. Não é como os outros dizem, isso é maldição hereditária, não é. É simplesmente uma reprodução comportamental que nós não paramos e falamos, poxa, meu pai era tão grosso com minha mãe, poxa, minha mãe não respeitava o meu pai, e a gente não faz essa leitura para dizer, bem, quando eu tiver uma família, eu vou honrar a minha esposa, vou amá-la, vou me dedicar a ela. Quando eu tiver uma família, eu vou ser submissa ao meu marido. Não é submissão de ser um capacho, mas estar na mesma missão. E às vezes a gente não entende isso. Então, honrar pai e mãe é ter essa possibilidade de fazer a leitura da família passada e dizer, bem, isso foi acertado, eu vou melhorar. Isso foi errado, e eu vou ajustar para que eu não erre como acontecia lá no passado. E a quarta coisa é superarmos os marcos ou as marcas que nós trouxemos da família de origem, né? O que nós não podemos perder de mente, irmãos, apesar de nós sermos pais e mães, nós somos pecadores, nós erramos. Sem querer, nós criamos marca sobre os nossos filhos. Sem querer, os nossos pais também criaram marcas sobre nós. Então, honrar pai e mãe é ter essa possibilidade de nós superarmos marcas que aconteceram com a nossa construção de vida lá na nossa família de origem. Tudo isso está relacionado a quando o povo também está saindo do Egito. O povo teria a possibilidade de fazer a releitura quando eles eram escravos. Eles teriam a possibilidade de olhar para Deus e refletir quem era esse Deus que estava dizendo para eles, olha, eu sou o Deus de vocês que tirou vocês do Egito. Esse povo também teria a possibilidade de uma construção familiar melhor, não mais escravas do Egito, mas agora livres em Deus. Então, nessa manhã, eu gostaria de pensar junto com os irmãos nesses 4 pontos sobre honrar pai e mãe através da autoridade, refletir sobre a pessoa de Deus, construir uma família melhor e rever as marcas que talvez nós trazemos da família de origem. Bem, o primeiro princípio é a autoridade. O princípio de autoridade, irmãos, ele é importante por demais dentro do lar. Nós vivemos uma sociedade hoje, talvez você veja isso com muita clareza, que parece que todas as autoridades estabelecidas no nosso país, elas são estabelecidas com uma certa desconfiança. Se você está dirigindo o seu carro em uma via e você vê pessoas que foram instituídas pelo Estado com autoridade para fazer fiscalização naquela via, quando você percebe que a pessoa está pedindo para você parar o carro, você já fica o quê? Amedrontado. Porque essa ideia de autoridade hoje no nosso país é uma ideia de desconfiança.
Parece que a cada dia nós temos desaprendido a não respeitar, ou desaprendido a respeitar a autoridade, a olharmos com um olhar diferente. E esse desafio que nós temos nessa época que nós vivemos, nessa sociedade, é de reconstruirmos tudo isso. Parece que nós vivemos numa sociedade em que, de uma forma cultural, a ideia dos valores, do respeito, a cada dia ela vem se deteriorando na nossa sociedade. Como nós falamos domingo passado, né, uma sociedade ela vai mudando tão rapidamente que depois de 40 anos, se a gente olhar para trás, nós observamos claramente que o respeito que está vinculado à autoridade, ele vem se perdendo nas coisas simples, nos exemplos simples que nós sempre damos aqui na nossa igreja, né? Aquela ideia de quando nós chegávamos na casa dos nossos avós, né? A primeira coisa que a gente fazia era o quê? Pedir a bênção. Né? Hoje nós não temos mais isso. Isso não quer dizer que se os nossos filhos não fazem isso quando chega na casa dos nossos pais, que são os avós deles, isso não quer dizer que não há um respeito, mas isso se perde a ideia que existe alguém constituído, né, com autoridade, que está acima de nós, que nós devemos em algum momento nos submeter a esse. Quer ver uma outra expressão de ideia de autoridade que nós temos perdido na nossa sociedade, que é algo simples, mas isso também acarreta sobre essa construção de autoridade. É uma pessoa mais nova chamar o outro de senhor e senhora. Nós temos perdido isso, não é? Isso não quer dizer que por não chamar de senhor e senhora há o desrespeito, mas não há a inclusão sobre a mente de que aquela pessoa, ela em algum momento é mais experiente do que ele, do que ela é instituída como autoridade. É por isso que muitas das vezes os nossos filhos, não por vontade, por desrespeito, mas digo assim, você pai, você mãe, e às vezes a gente tem que corrigir, não, você não, senhor e senhora. Honrar pai e mãe é essa ideia de nós restabelecermos sobre a nossa sociedade a questão de que existe autoridades estabelecidas, que existem pessoas que foram instituídas para exercer conduta sobre o meio onde nós estamos. É por isso que nós temos que ter um cuidado muito perceptivo dentro do lar, para que na construção das tarefas ou dos exercícios, a mãe não desrespeite o pai no tocante ao estabelecimento de limites, de regras, para que haja uma clareza muito bem estabelecida que mesmo dentro do lar existe pessoas constituídas com autoridade. Entenda, nós estamos falando isso durante esse mês de maio, agora o começo de junho, que o papel da mulher não é um papel excluso dentro do lar. Até mesmo o estabelecer de Deus, quando Deus vê Adão, né, só no Éden, ele diz, olha, eu farei para você o quê? Uma auxiliadora. Ela não é exclusa, mas ao mesmo tempo tem que ter o cuidado para que não tire do marido a autoridade que Deus estabeleceu. Mas talvez você possa pensar assim, ou estar dizendo, mas pastor, o senhor não conhece meu marido. Ele é omisso por demais. Toda decisão lá em casa, quem tem que tomar sou eu. Meu filho e minha filha têm que ir em tal lugar, ele fala assim, vai lá falar com a sua mãe. Isso é fácil de resolver, meus irmãos. Conversem entre vocês. Diga para ele, é importante que você decida, mesmo que essa decisão seja uma decisão aqui entre nós, já estabelecida.
É importante que os nossos filhos vejam em você o estabelecer de uma autoridade dada por Deus. Nós não estamos nos dividindo, eu estou lhe auxiliando. Então, com sabedoria, você que é mulher, quando o seu filho e a sua filha vier falar alguma coisa, olha, pai, mãe, eu queria fazer isso, não tome a frente, diga para ele assim, porque os filhos são espertos, né? Eles vão sempre na mãe primeiro, né? Vão sempre na mãe. Sabe que a mãe, né, tem um coraçãozinho assim mais assim, capaz, né, de averiguar, de, né, mensurar aquilo com mais sentimentalismo, né? O homem é mais assim durão, né? Então eles vêm. Mas quando acontecer isso, diga assim, olha, eu não tenho resposta para você primeiro, né? Converse com seu marido, permita que ele estabeleça os limites. Se ele tiver dificuldade, faça com que ele pense, olha, fulano, a nossa filha, ela está namorando com o Joaquinzinho, né? E ele chamou para estar lá na festa de aniversário da tia dele, ela quer ir, mas olha só, a gente ainda não conhece a tia, né? A gente não sabe onde é a casa, o que a gente pode fazer? Ah, deixa ela ir, não tem problema. Não, a gente não pode fazer isso. Vamos fazer o seguinte, já que a gente tem um carrinho aí, vamos colocar ela no carro e vamos lá. A gente deixa às 7 horas, né? E quando for 10 horas da noite, a gente vai lá e busca. A gente aproveita e conhece o pessoal, né? Mas não sou eu que vou falar isso para ela, não. Quando ela vier falar comigo, e aí, mãe, já tem resposta? Eu vou dizer, olha, procure seu pai. É assim, irmãos. É assim que a gente vai formando a ideia da autoridade estabelecida. É assim que a gente vai mostrando que aonde eles estiverem, vai ter sempre alguém que eles terão que dar satisfação, que eles terão que ouvir. Como mulher, né, as mulheres têm essa capacidade de auxiliar, de ser idônea, de ajudar o marido na sua missão, que não é fácil, não é fácil. Então, honrar pai e mãe é ensinar aos nossos filhos a ideia de autoridade, mesmo quando o marido ele é omisso, e a gente tem que entender que, nós vamos falar um pouquinho mais à frente nessa mensagem, que às vezes a omissão dele não é porque ele não quer ter responsabilidade, é porque ele também não viu isso aonde? Na família de origem. Quem decidia as coisas em casa era quem? A mãe. Pai, deixa eu jogar bola. Pergunta lá à sua mãe. Pai, olha só, pergunta à sua mãe, por favor, filho. Ela não fez nada, ficou o dia todo só lavando, passando, cozinhando, cuidando da família, olhando as coisas que precisam. Então, ela precisa ter mais uma função. A gente tem que estabelecer essa ideia de autoridade. E uma coisa, meus irmãos, a autoridade estabelecida, ela independe da maneira que a pessoa se comporta. Às vezes, dentro do lar, né, famílias não ensinam os filhos a respeitarem o pai, porque ele é um alcoólatra, porque ele é um mentiroso, porque ele não faz as coisas certas. Mas não é por aí. Nós devemos ensinar os nossos filhos a respeitarem a autoridade estabelecida pelo pai, independente do caráter desse pai dentro da família. Se você for ler 1 Samuel capítulo 24, é o que nós não vamos fazer agora, mas Marden apresentou isso muito bem. Quando Saul está sendo desestabelecido, né, não está sendo mais olhado por Deus como o rei de Israel, Saul ele começa a fazer o quê? Querer tirar a vida de quem? De Davi, porque Davi já estava se estabelecendo sobre o trono. E chega um momento em que Davi ele encontra com Saul dormindo dentro de uma caverna. E Davi tinha de tudo para tirar a vida de Saul ali e acabar com tudo a história. O que ele faz? Ele vai lá e corta um pedacinho só da roupa
de Saul para provar que ele esteve com Saul, né? E os conselheiros de Davi estão lá botando mó pilha em Davi. Davi, é agora, tá molinho aí, ó. Só é passar uma faca no nariz dele e ele sangra aí o dia todo. E Davi diz, olha, longe de mim de fazer o quê? Colocar a mão num escolhido, ungido do Senhor. A ideia de escolhido e ungido não é que Saul era o superstar, o ungidão, não era isso. Davi sabia da autoridade que tinha sido o quê? Estabelecida sobre Saul, mesmo Saul estando em um declínio no reino. Mas ele faz o quê? Ele respeita Saul. E sabe quem era Saul? O pai da esposa dele, chamada Mical. Ele respeita. Ele sabe bem, Saul está longe do trono, Saul está fazendo um montão de besteira. O que poderia vir na mente dele? Como é que eu vou respeitar um homem assim? Como é que eu vou respeitar uma pessoa assim que não dá exemplos? Que talvez esteja destruindo a nação, então eu vou me aproveitar? Não. Davi vai e respeita Saul, independente do que Saul estava fazendo na nação. Isso nós temos que ter muito claro, irmãos. Às vezes o marido, ele tem dificuldades, ele é uma pessoa que bebe muito, é uma pessoa que vive debaixo de mentira, que não cumpre com as suas responsabilidades, mas você como mulher, você deve fazer o seu filho e a sua filha respeitar esse homem, porque é o pai deles. E se elas não aprenderem a respeitar, quando casarem, não vão respeitar os maridos. Então a primeira coisa em honrar pai e mãe é estabelecer sobre o coração dos nossos filhos a ideia de o quê? Autoridade. A ideia de autoridade. De saber que pessoas mesmo erradas devem ser respeitadas. Mesmo não exercendo aquilo que nós gostaríamos que estivesse exercendo, deve ser respeitada com todo zelo. Todo zelo. Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22. O ensino sobre autoridade também faz parte da correção. Correção. Quando nós corrigimos nossos filhos, isso fica muito claro também para eles que existe nessa correção o estabelecer de alguém que exerce uma autoridade sobre eles. E meus irmãos, quando a gente fala autoridade, talvez a gente pense logo sobre alguém que está subjugando o outro, né? Que está lançando essa pessoa e não tem direito de resposta. Não. Toda autoridade exercida com amor, ela é benéfica. Né? Provérbios capítulo 22, versículo 6, o autor de Provérbios, ele vai dizer assim no versículo 6, instrua a criança segundo o quê? Os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não o quê? Se desviará deles. Provérbios 22, versículo 15, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina fará o quê? A livrará. O interessante é que essa palavra vara aqui, né, às vezes a gente pensa que é só aquela goiabeira que a nossa mãe, né, aproveitava da gente. Quem lembra? Quem lembra da santa goiabeira lá, né? Aquela varinha. Não é isso. A palavra vara aqui no Velho Testamento, ela está relacionada a padrão. Quando nós corrigimos os nossos filhos, nós damos um padrão de vida para eles. Essa correção nem sempre será física. Quando for, é necessário. Mas a gente tem que entender também que existe uma fase dos nossos filhos que
Acabou a correção física, é muita conversa, é muito papo, né? Ontem eu tive a oportunidade de conversar com muitos isoladamente, e como a gente consegue perceber, né, que pela disciplina eles estão tendo um padrão de vida. Olha, meu pai e minha mãe, eles, poxa, sempre me disseram isso, sempre me corrigiram sobre isso, sempre falaram, olha, faz isso, minha filha, meu filho, que coisa linda, né? E essa correção, eu creio que muitas das vezes dentro do lar foi através de conversa, mas também através de uma correção física, né? De um padrão, para criar o quê? Um padrão. Meus irmãos, essa coisa, meus filhos eu nunca corrigi. Cuidado, você pode estar correndo um risco. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo, né? Então estava eu, ele e mais 2 pessoas conhecidas dele, né? Então a gente estava conversando sobre família. Aí ele falou assim, e um dos filhos estava próximo, né, dele. Ele falou assim, ó, eu nunca bati nos meus filhos. Aí o filho dele olhou assim, pai, o senhor tem outros filhos? Aí ele rapidamente olhou para o filho e falou assim, meu filho, eu nunca bati em você, eu sempre te corrigi. Que coisa legal, né? É verdade, porque a correção, ela também dá a noção de autoridade, ela cria um padrão sobre os nossos filhos, nós fazemos com que eles comecem a honrar a nossa vida, né? Quantas pessoas, talvez nós temos uma idade acima aí de 40 já, ninguém precisa se manifestar, mas quantas vezes a gente para e pensa assim, poxa, como foi bom aquilo que meu pai falou, aquilo que minha mãe falou, como foi bom aquele dia que meu pai me pegou de jeito, se ele não fizesse isso, talvez eu não estivesse aqui, não é isso? Como é bom, a gente tem que pensar, irmãos, entenda, nós não seremos aquelas pessoas que irão violentar os nossos filhos em todos os aspectos, às vezes emocional ou físico, mas é criar um padrão, porque nós vivemos uma sociedade sem padrão, irmãos. Nós vivemos numa sociedade quase igual na época de Juízes, cada um faz o que está o quê? Na sua mente. Então, quando Deus dá esse mandamento, essa palavra para o povo, olha, honra teu pai e tua mãe, é porque Deus queria resgatar sobre a mente do povo alguns pensamentos, alguns princípios, um desses é o quê? A autoridade estabelecida. Autoridade estabelecida. Bem, o segundo ponto, quando nós honramos pai e mãe, é refletir a respeito de Deus. Entenda uma coisa, existe uma relação muito íntima, muito próxima, dessa imagem do pai com a imagem de Deus. Pessoas que têm uma dificuldade muito grande no relacionamento paternal, pai, não mãe, eles terão uma dificuldade muito grande numa relação com Deus. Que a Bíblia nos apresenta a Deus, apesar de Deus ser Espírito, mas a Bíblia nos apresenta Deus como quem? Como um pai. Uma certa vez, né, uma pessoa próxima da gente observou que na igreja havia uma criança com muita dificuldade de relacionamento, muito rebelde, ela tinha dificuldade de entender quem era Deus, e a pessoa foi perguntar para ele, por que você tem essa dificuldade, né, de respeitar a Deus, de pensar sobre as coisas de Deus? Porque ele falou assim, olha, se Deus é realmente pai, então eu acho que Deus seja um pai, como meu pai é para mim. Essa questão do refletir Deus na família, nós que somos homens, nós temos que ter um cuidado muito grande de como os nossos filhos nos veem na condução e no cuidado da família. Porque se isso não for muito bem construído, eles terão uma limitação muito grande no respeito a Deus, de refletir sobre a pessoa de Deus, de saber quem é Deus, de ouvir que Deus é um Deus amoroso, de um Deus
misericordioso, de um Deus que cuida. Meus irmãos, a gente tem que entender que apesar de Deus nos ter constituído como pais e mães, o que nós não podemos perder de mente é que nós somos pecadores, que nós erramos às vezes na conduta dos nossos filhos, que às vezes nós precisamos de ser um tanto quanto misericordiosos, como Deus é. Às vezes o filho ou a filha erra, né? E às vezes eles vêm até nós querendo alguma coisa, o que a gente faz? É agora que eu vou me vingar, não é assim? Vai pedir uma coisa, eu vou dizer não. Mas às vezes a gente ensina a misericórdia de Deus sobre a vida dos nossos filhos, sendo misericordiosos com eles, sabendo que eles mereciam receber aquilo de fato, mas nós não damos a eles. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser sempre misericordioso, tá, meus irmãos? Mas é ter um padrão de ensinar atributos de Deus através da nossa relação familiar, de fazer com que eles entendam que a nossa ação não é uma ação igual a Deus, mas nós tentamos nos assemelhar, para que eles possam ver, principalmente na imagem do Pai, um Pai que realmente reflete a imagem de um Deus soberano, que nós nunca seremos, mas que nós tentamos mostrar isso nessa relação familiar. Não podemos sempre nos aproveitar dos erros dos nossos filhos, que são pecadores como nós somos, para pagar com a mesma moeda, porque isso é revanche, irmãos. A gente pode aproveitar esse momento para ensinar algumas coisas, para fazer com que eles reflitam sobre a pessoa de Deus, para que eles pensem no comportamento, na maneira que eles agiram. Uma vez conversando com um amigo, ele falou assim: Anderson, de vez em quando eu levo os meus filhos para a fila de alguma coisa que eu tenho que pagar, principalmente aquelas filas assim enormes, né, que dura 1 hora, 1 hora e meia. Aí eu perguntei para ele: mas por que você faz isso? Sabe por quê? Nessa fila sempre vai ter alguém que está querendo levar vantagem, sempre vai ter alguém querendo furar a fila, sempre vai ter alguém falando mal de alguma coisa. E é nesse momento que eu falo: está vendo, filho? Não é isso que a gente deve fazer. A gente deve respeitar as pessoas que estão atrás da gente, porque chegaram mais cedo e chegou sempre alguém agora querendo resolver o seu problema, e todo mundo está querendo resolver. A gente não pode aproveitar um momento para descer a lenha lá no caixa, porque ela está trabalhando também. Eu falei: poxa, que legal. É um momento próprio para ensinar o respeito a Deus e às pessoas. Esse era o momento que Deus encontrou também para a nação de Israel, para ensinar o respeito a Deus e às pessoas. Então, honrar pai e mãe é a ideia de autoridade, é refletir sobre a pessoa de Deus, mas também, em terceiro lugar, é construir uma sociedade melhor, uma família melhor. Nós vivemos hoje na nossa sociedade, irmãos, o culto à juventude. Pessoas que já têm idade já não são mais respeitadas. Você lembra, há 40 anos atrás, mais ou menos, entrava uma pessoa que não precisa ser idosa, não precisava de ser idosa. Eu lembro, às vezes com 12 anos, estava sentado, entrava com uma pessoa assim com 30, eu falava: opa, tem que levantar, né, para dar o lugar. Hoje a gente vive uma sociedade, o culto à juventude. As pessoas já chegam aos 40, já quer botar botox, silicone, porque acha que está envelhecendo. Com isso, a ideia do respeito aos mais velhos vão se perdendo. A gente não olha mais na construção da experiência. E meu pai e minha mãe, puxa, ela vem com essa ideia de novo. Isso aí funcionou muito lá naquela época.
Nós esquecemos que honrar pai e mãe é essa possibilidade que nós temos de construir uma sociedade melhor e uma família melhor. De permitir que os nossos filhos vejam também o respeito que ainda existe em nós, ou o respeito à memória dos nossos pais, quando já não existem, ou o respeito à pessoa deles, quando eles ainda estão. Construindo, ensinando, dizendo, olha, vai lá, liga para o seu avô, liga para a sua avó, pergunta como é que eles estão, diga para eles que você ama, porque é assim que nós estabelecemos uma família, uma sociedade melhor, respeitando aqueles que são mais velhos. Você vê, nós vivemos numa sociedade que quem chega aos 35 anos já não tem mais o quê? Mercado de trabalho, já é velho. Quem disse que uma pessoa com 35 anos é velha, irmão? Essa sociedade que a gente vive, da ideia do desrespeito, de honrar os mais velhos. Honrar pai e mãe é construir uma sociedade que cuida daqueles que cuidaram de nós. Cuidaram de nós. Mas para que isso aconteça, a gente tem que estabelecer essa relação familiar muito bem estabelecida agora. A ideia da autoridade, a ideia do refletir sobre Deus, honrar os mais velhos, porque se os nossos filhos não verem em nós o respeito com os nossos pais, eles não irão nos respeitar quando nós estivermos mais velhos, irmão. Se eles vivem ouvindo assim sobre os avós dele, e já está velha, é por isso que ela fica aí falando essas coisas. E gente, Deus queira que todos nós venhamos envelhecer. E se a gente orientar os nossos filhos bem, nós seremos cuidados por eles. Mas se eles virem em nós o desrespeito aos avós, já está velhinha, por isso que fala dessa. Já está velhinho, por isso que toda hora vem repetindo as mesmas coisas. Gente, pessoas idosas fazem isso mesmo, é normal. É normal. É a possibilidade que nós temos de construir uma sociedade melhor e construir famílias melhores. Interessante que o texto tem uma promessa, né? Honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam o quê? Prolongados. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Essa sociedade honrava o pai e a mãe, a sociedade de Israel. Era uma sociedade patriarcal, mas ninguém viveu 1000 anos, 2000 anos. Houve um período, mas depois isso acabou. Então qual é a ideia de ter os seus dias prolongados? É viver dias melhores. Sabe por quê? Porque quando nós ensinamos dentro da nossa família a ideia do respeito à autoridade, nós iremos viver os nossos dias com pessoas dentro da nossa família, o quê? Nos respeitando. Isso é viver dias prolongados. Quando a gente ensina a ideia do respeito a Deus, de pensar a Deus, os nossos filhos ou as pessoas que estão inseridas na nossa família, tudo que eles fizerem, irão fazer debaixo de um padrão chamado o quê? Deus. Isso é viver dias prolongados. Se nós ensinarmos os nossos filhos o respeito aos mais velhos, quando nós chegarmos a uma idade, eles irão nos respeitar. Isso é viver dias o quê? Prolongados. Não é honrar pai e mãe para que a gente chegue a 500 anos. Eu não quero chegar a 500 anos. Meu Deus, já pensou? 500 anos? Eu acho que 100 anos está bom, 110, com vigor, tá bom. Né? Mas a ideia é essa, não é a ideia de postergar a nossa existência nesse mundo, mas é a ideia de viver dias muito bem vividos dentro de família. Porque honrar pai e mãe está dentro de uma construção familiar. Pessoas que esquecem da ideia de autoridade, do respeito ou do pensamento a Deus, de construir uma família melhor, vivem desesperadas familiarmente. Vivem. E o último ponto, para nós terminarmos,
Honrar pai e mãe não é reproduzir sobre a nossa família erros que nós vimos lá atrás. Talvez você já tenha ouvido alguém falar fora da sua família. Na sua família não acontece isso. O meu pai fazia isso e eu vou continuar fazendo. Na sua família acho que isso não acontece. A minha mãe fazia isso e eu vou fazer assim porque eu acho que deu certo. Meus irmãos, deu certo para aquela família. A sua família é uma outra família. Nós não precisamos de reproduzir os erros. O que nós devemos fazer é o que essa sociedade judaica da época estava vendo. Poxa, quando nós estávamos lá no Egito, isso acontecia. Agora não. Agora na terra onde Deus está nos dando, nós devemos fazer isso. Quantas vezes a gente quer pegar aquele padrão lá de trás e dizer, bem, aqui em casa agora vai ser assim. Por quê? Porque meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim. Isso não quer dizer que vai dar certo, irmãos. Também não quero dizer que esses padrões não sirvam de referência. Mas o que nós temos que fazer é analisar a família atual e entender como é que nós podemos dar limites, dar noção de autoridade, construir uma família melhor, fazer com que eles reflitam a pessoa de Deus, agora nessa nova família que está sendo estabelecida. Aperfeiçoar erros. Uma vez, conversando com uma pessoa, ele estava muito preocupado, no tocante aos seus filhos lá na frente, e ele contava a história, pastor, porque o meu pai foi ausente, com 12 anos o meu pai saiu de casa, eu vi o quanto a minha mãe sofreu, eu vi o quanto a minha mãe precisou de se desdobrar para conduzir a nossa família, apesar do meu pai estar morando próximo da gente, mas ele nunca olhou, e minha preocupação é os meus filhos lá na frente viver a mesma coisa que eu vivi. Sabe o que eu falei para ele? Falei, seus filhos não vão viver isso nunca, porque você conseguiu enxergar os erros da sua família e você está percebendo que você não precisa de reproduzi-los dentro do seu lar. Você pode fazer diferente. Irmãos, às vezes a gente se esconde atrás de uma maldição hereditária. Que nada. O que pode estar acontecendo é reprodução comportamental. Da gente não parar e olhar, poxa, minha família, meu avô fazia isso, meu pai aprendeu com meu avô a fazer isso, e eu não preciso de reproduzir os erros do meu avô e do meu pai. Eu posso olhar e dizer, não, minha família vai ser diferente por isso. Por isso. Olha o que diz o Salmo de número 78. Se você puder ir junto comigo, e estaremos terminando para tomar aquele café esperto. Irmãos, os irmãos sabem qual é o melhor tempero para a comida? É isso aí. Já passei 10 minutos, Estou temperando lá o café da manhã, Olha, vocês vão tomar um café da manhã como nunca tomaram nessa igreja. Salmo de número 78, só alguns versículos para a gente perceber o quanto é importante, irmão, de nós olharmos coisas, olharmos com critério, de dizer, poxa, isso aqui não foi certo, eu posso melhorar, ou então isso aqui foi certo e eu posso aperfeiçoar na minha família. Chegamos lá? 78? Então diz assim a partir do versículo 3: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais, nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a quem? Aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse também os filhos que ainda nasceriam
e eles, por sua vez, contassem ao quê? Aos seus próprios filhos, então eles porão a confiança em quem? Em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus o quê? Antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com quem? Com Deus. O que o salmista está dizendo aqui? Que nós podemos olhar para aquilo que foi feito, bem feito na nossa família, e ensinar os nossos filhos e melhorar aquilo que foi feito, para que não haja sobre eles a mesma coisa que aconteceu talvez conosco, algumas marcas, algumas feridas, algumas coisas que foi chegado até nós, não porque os nossos pais queriam que a nossa vida ficasse marcada, é porque também eles não receberam. Mas quando nós submetemos a nossa vida a Deus, meus irmãos, Deus pode nos ajudar a fazer essa leitura, a fazer com que os nossos filhos honrem as nossas vidas, através da autoridade, através da reflexão a Deus, sobre Deus, através da possibilidade de construir uma sociedade melhor. Nós não vamos mudar o mundo, mas se os nossos filhos tiverem valores e padrões cristãos, aonde eles estiverem, eles vão fazer a diferença, irmãos, porque serão sal e terra, sal e luz. Não sei de onde eu tirei terra, mas tudo bem, sal e luz. Entende, irmãos? Nós vamos ter essa possibilidade de fazer com que eles olhem dentro da nossa família e digam: papai e mamãe acertou muito nisso, mas papai e mamãe também errou nisso. A gente precisa de Deus, precisamos de Deus. Nós não podemos esquecer que dentro do nosso lar, esse lar está sendo constituído por pessoas pecadoras, que acertam muito, mas também erram por demasia. Nós precisamos de Deus para ensinar os nossos filhos a honrar pai e mãe, para que os dias deles sejam prolongados nessa terra. Não irão viver 100, 110 anos, mas se viverem debaixo do temor de Deus, olha, esses dias serão prolongados. Você já viu quando alguém passa dentro de uma família situações tão difíceis? Às vezes a pessoa diz assim: amanhã, se eu não amanhecer, é um favor de Deus, né? A pessoa não quer nem continuar a vida. Quando alguém tem um filho envolvido com drogas, meu Deus, envolvido com a marginalidade, um filho que talvez pese, ou uma filha que pese, é viver dias de fardo tremendo. Deus nos ajuda em transformar isso diferente, irmãos. Entenda, Deus não pode fazer aquilo que compete a nós. Ensinar os nossos filhos no caminho de Deus, não é Deus que vai ensinar, somos nós. Ensiná-los na instrução, na demonstração e no temor ao Senhor, quem pode fazer isso somos nós. Deus nos dará graça, misericórdia. Deus nos ajudará naquilo que nós não sabemos como fazer, mas compete a nós. Compete a nós a ensinarmos os nossos filhos a ideia de autoridade. Teve uma coisa muito legal. Não é que eles não recebam isso, mas sexta-feira, quando chegaram lá, a gente deu as normas, né? Olha, gente, tem isso para ser feito, isso porque não pode ser feito. Ah, mas como assim? Ah, peraí, poxa, nós viemos para cá e tem que ter esses limites todos. Não é porque eles têm o desejo de não obedecer, mas é porque estão inseridos numa sociedade onde a ideia de autoridade tem sido perdida. Compete a nós, irmãos, compete a nós, né? Vamos pedir a Deus graça, misericórdia, sabedoria, né? Para que possamos tratar muito bem aquilo que Deus tem nos dado como herança, né? Que não nos pertence, pertence a Ele, a gente só está administrando, né? Se nós administramos, Deus vai dar todos os recursos necessários para essa administração.